Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de som, em qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão, que envie sinal às antenas A, B e C já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. A torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas. Então, o que é que a gente precisa descobrir? Um ponto que esteja equidistante a esses 3 pontos que já existem. Bem, 3 pontos formam um triângulo, na verdade, então a gente precisa de um ponto equidistante aos 3 vértices desse triângulo. Esse ponto a gente conhece bem, é o circuncentro desse triângulo, certo? Que nada mais é do que o seguinte: quando a gente tem um triângulo e a gente inscreve esse triângulo numa circunferência, né, coloca ele circunscrito à circunferência, a gente tem o seguinte: o centro dessa circunferência vai ser justamente o nosso circuncentro, certo? E esse ponto é equidistante aos três vértices, né? Porque os 3 vértices vão ser raios dessa circunferência. Beleza. E como é que a gente calcula qual é esse ponto? Qual é a coordenada desse ponto? Bem, ele tem uma propriedade que é a seguinte: quando a gente tem apenas o triângulo, certo? Deixa eu tirar a circunferência e colocar apenas o triângulo. E a gente divide cada um desses lados desse triângulo em 2 lados iguais, ou seja, divide eles ao meio, ok? Por exemplo, aqui e aqui. E esse outro mais ou menos aqui. Daí a gente tem aqui divisões iguais. Então, o que é que vai acontecer? A gente traça retas que passam por esses pontos de divisão e formam 90 graus com o lado, certo? 90 graus com o lado. Aqui forma 90. Deixa eu mudar de cor para ficar mais fácil de ver. Aqui forma 90 graus, beleza? Aí a gente passa uma reta aqui também, que forma 90 graus com esse lado, tá? Essa reta forma 90 graus com esse lado. E o ponto onde essas retas se cruzam, que é esse ponto aqui, ó, é justamente o circuncentro, certo? Então, vamos analisar o seguinte. A gente tem aqui o lado AC, certo? Esse lado AC ele é a diagonal de um quadrado grande aqui, né? Ó, esse quadrado aqui, certo? Mas de forma mais simples, vamos falar o mais simplificado possível aqui. Ele é justamente a união de 3 diagonais desses 3 quadradinhos pequenos aqui, né? Isso a gente percebe bem fácil. Então, se a gente tem 3 diagonais para esse lado, a metade do lado vai ser uma diagonal e meia, não é verdade? Uma diagonal e meia vai parar justamente aqui, certo? Então, quando a gente traça uma reta que forma 90 graus com esse lado, ele vai passar justamente pelas outras diagonais dos outros quadrados aqui, ó. A diagonal contrária, certo? Isso é bem fácil da gente observar sem ficar falando muito em regras, né? Ele vai passar justamente por essas diagonais. Ok, essa é uma das retas que a gente tem que encontrar, que vai se cruzar com pelo menos mais uma reta. A outra reta, a gente vai analisar aqui o lado AB, certo? A metade do lado AB é justamente aqui, ó, porque tem dois quadradinhos aqui e 2 aqui, né? Então é justamente a metade. O lado AB no total são 4 quadradinhos. Beleza. A metade é aqui. Então, a reta que forma 90 graus com esse lado é justamente essa daqui, né? Seguindo o tracejado. Porque são quadrados, então os ângulos deles já são 90 graus. Ok.
Então a gente já tem as nossas duas retas. O ponto que elas se cruzam, né, é justamente o cruzamento entre essas diagonais aqui, ó, desses quadrados, e essa reta vertical aqui. E é justamente o ponto 30 e 50. Aliás, desculpa, falei ao contrário. Ponto 50 e 30, não é isso? Coordenadas com o par ordenado 50, 30, que é a resposta da letra E de escola.